Queridos irmãos e irmãs, essa liturgia desse domingo, 33º domingo do tempo comum, estamos às portas do final do ano, né? Próximo domingo é já Cristo Rei, né? Então a gente já celebra o fim do nosso ano litúrgico. E a nossa liturgia nos coloca diante dos discursos chamados escatológicos. São os discursos sobre o fim dos tempos. Eu não sei se o Denis consegue abaixar um pouquinho só esse microfone. É lá em cima? Abaixa, obrigado. Assim a gente não fica com aquele grilinho, né, falando aqui no ouvido da gente. Então, é um discurso sobre o fim dos tempos. E existem algumas coisas nesses discursos que fazem parte de uma compreensão geral nossa, né, de fim dos tempos. A primeira coisa que nós podemos ver, também tirada ali do profeta Daniel e da fala de Jesus, é que um dos grandes sinais dos tempos é o colapso desse mundo, né? Precisamos saber reconhecer os sinais, né? Fala lá das estrelas caindo do céu, do sol, da lua, né? Que se apagam. Toda uma visão que é uma antevisão, né? da vinda do Filho do Homem, né? Assim, o céu vai se abrir e o Filho do Homem se apresenta, né? Entre as nuvens com poder e glória. Mas qual é o sentido também dessa fala que nós precisamos compreender? Que nós estamos dentro de um contexto de finitude. Estamos falando de um contexto de fim dos tempos. De fim não só daquilo que é o aspecto material, né, da existência, mas sobretudo de uma compreensão de que nós somos, de fato, limitados e dependentes. Essa realidade última, né, da crise do mundo, ela revela exatamente a nossa necessidade de Deus. O mundo não é capaz de dar uma resposta para si mesmo, né? Ele tende, né, na sua estrutura interna mesmo, a colapsar. Por quê? Porque dentro do contexto da contingência da vida, nós estamos dentro desse processo em que nascemos, né, evoluímos, crescemos e morremos. E isso responde à natureza como tal. Mesmo uma árvore que subsista aí 200 anos, em um momento dado, ela vai perecer. Porque essa realidade que é nossa é uma realidade provisória. E quando se fala do fim dos tempos, se fala exatamente de descortinar essa provisoriedade. Ou seja, no final dos tempos vai ser manifesta, né, tanto a fragilidade desse tempo, quanto também a consistência do tempo futuro da eternidade. Por isso, nós devemos fazer uma pergunta bastante concreta quando a gente fala do fim dos tempos. Nós temos um corpo mortal e temos uma alma imortal. Quer dizer, nós falamos da experiência da ressurreição dos mortos, falamos da ressurreição da nossa carne, mas da finitude dela também. Se nós estamos num mundo que é, né, temporal, mas estamos nesse sentido ordenados à imortalidade, à eternidade, será que convém para nós buscar a felicidade nesse tempo? Pensando a felicidade não só como uma sensação de bem-estar, mas pensando a felicidade sobretudo como levar a bom termo a nossa existência? Se nós estamos ordenados para a imortalidade, a felicidade do homem não se encontra nesse mundo e nem nesse tempo. Isso não quer dizer que nós não devamos procurar a experiência do conforto. Quando a gente pensa na história, né, todo o esforço, inclusive, de tecnologia do homem, é um esforço exatamente para nos liberar do esforço. Não é isso? A gente vive assim, procurando, né, uma maneira de ter menos trabalho, né? A tecnologia é para substituir o nosso esforço. A gente vai pensando como fazer as coisas de maneira que elas sejam menos empenhativas para nós, para nos liberar, né, em termos de espírito humano, para coisas maiores.
E é importante que seja assim, porque nisso o humano também se manifesta. Só acho que o problema é que a gente evoluiu tanto que, nesse sentido, geramos uma situação tão grande de conforto que nós esquecemos de algumas coisas que são importantes para nós, inclusive para o nosso crescimento pessoal. Uma delas é a disciplina, né? Desde a antiguidade, o espírito humano procura, através da disciplina, evoluir, esforçar-se no sentido de alcançar uma certa estabilidade e uma certa consistência existencial, né? A falta da disciplina, em certo sentido, empobrece o espírito humano, porque não permite ao espírito humano, de fato, projetar-se naquilo que é mais excelente enquanto realidade, que é fazer crescer a sua própria humanidade. Nós precisamos, na experiência da felicidade, nos tornarmos cada vez mais homens, né? No sentido humano próprio da palavra. Porque se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o humano é, em certo sentido, uma busca do divinizar-se. Não na substituição de Deus, mas no ser como Deus, né? Por isso Jesus não tem medo de dizer para nós: sede santos como o vosso Pai que está no céu é santo. Quando a gente pensa na questão do fim último nosso, né, que é a comunhão com Deus, nós precisamos nos convencer de que não existe outro caminho para o cristão senão a busca contínua, honesta, sincera da santidade. E o que é a santidade? A santidade é, de fato, tornar as nossas ações que correspondam também à graça divina. Se Deus é sumamente bom, nós devemos, então, nesse sentido, sermos bons. E quanto mais bondade, né, nós colocamos dentro do contexto da nossa vida, mais nós nos aproximamos dessa realidade divina. São Tomás dizia isso na Suma Teológica: o bem se difunde. Quanto mais nós praticamos o bem, mais o bem se torna, dentro daquilo que é a experiência da nossa natureza, uma qualitas, né? Uma qualidade. Nós precisamos nos tornar benignos, né? E nesse sentido significa, vamos dizer assim, connaturais à experiência do bem. Há um mal em nós, né, que nós chamamos da concupiscência, que manifesta justamente a fragilidade do nosso pecado e a desordem do nosso coração, no sentido de buscar as coisas que muitas vezes não nos favorecem, mas há aquela realidade fundamental de que Deus nos criou bons. Quando Deus criou, disse que viu que o homem era muito bom. Então é preciso que nós, de fato, recuperemos esse senso de bondade para nós. A benignidade, né, é uma virtude que precisa, em certo sentido, crescer em nós. O nosso coração precisa ser benigno. Significa que o nosso coração precisa ter o desejo e o ordenamento para o bem. Diante das circunstâncias, diante das coisas, das possibilidades, o que é que nós precisamos trabalhar? Precisamos trabalhar o bem. Quanto mais ações positivas nós realizamos, quanto mais bem nós praticamos, mais essa realidade se torna connatural a nós, mais começamos a pensar segundo o bem, mais orientamos a nossa vida também para essa perspectiva. E na medida em que imitamos Deus, que é sumamente bom, nós também vivemos a experiência da bondade e, por conta disso, encontramos essa realização final que todos nós devemos procurar, que é, de fato, a comunhão com Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a santidade não é um opcional na vida do cristão. Quando vocês falam assim: padre, é muito difícil ser santo, então estamos todo mundo lascado. Tem que dizer isso aqui, né? Se a gente começar a dizer que a santidade é muito difícil, estamos todo mundo lascado. Por quê? Porque não há outro caminho. Não tem outra proposta. Não tem outra proposta. A proposta do cristão é a santidade. Se a gente está dizendo que Deus deu para nós uma coisa que é impossível de alcançar, não tem, estamos todo mundo enrolado, né?
Somos necessitados, sim, da misericórdia de Deus, mas nós precisamos também, sobretudo, nos abrir à realidade da graça, para que o Espírito Santo, que é esse dom de Deus colocado no nosso coração, nos permita buscar justamente essa graça que vem da parte de Deus. Para que o nosso coração se torne bom como o coração de Deus é bom. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com as boas obras. E aí entra o dia de hoje, né? O Papa Francisco, faz 5 anos, pediu que no dia de hoje nós lembrássemos do pobre. Hoje é o dia do pobre, né? Vocês sabem, eu sou já administrador lá da paróquia Mãe da Divina Misericórdia, e hoje vai ser feita uma grande caridade para nós lá, porque nós vamos receber a escritura do nosso terreno. Isso vai nos permitir começar a construção da igreja. 30 anos o povo estava esperando esse terreno lá, né? Hoje a gente vai receber o papelzinho na mão, né? Dom Paulo vai lá para receber esse papel da Terra Cap. E eu falei para o povo, eu digo, olha, nós estamos recebendo um dom tão grande que a gente precisa também fazer dessa experiência de dom para os outros. Vamos comprar as cestas básicas para dar para os pobres. Então, em ação de graças ao que nós estamos recebendo, vamos dar 120 cestas básicas aos pobres no dia do pobre lá hoje, né? Vamos entregar para o vigário geral. Até mandei uma mensagenzinha lá no grupo, porque eles quiserem trazer cesta básica aqui também para o seminário, vamos fazer chegar lá no nosso vigário episcopal para a questão social, para distribuir realmente nas paróquias lá onde estão os pobres. Por quê? Porque ao bem a gente responde com bem. Há uma graça que nós alcançamos, nós respondemos a uma graça para que outro também possa alcançar. Se nós somos beneficiados de uma maneira, precisamos também aprender a beneficiar os outros. Há uma frase bonita na Sagrada Escritura sobre a graça, né, sobre a salvação. Está dito lá, de graça recebeis, de graça também deveis dar. E assim, na medida em que nós nos tornamos capazes de ofertar um pouco de nós também para os outros, essa realidade nos dignifica. Não é só o pobre que ganha com a minha oferta, né? Eu ganho internamente, interiormente, com cada oferta que eu faço. Por isso, essa experiência da finitude, né? Essa experiência que nos revela que essa realidade material ela é passageira, nos convida a buscar coisas superiores do que simplesmente as possibilidades e os bens. Jesus fala disso, queridos irmãos e irmãs, fala disso. Olha, não busquei tesouros onde a traça e os ratos podem roer. Não busquei tesouros aqui, porque a traça come, o rato rói. Né? Até ele fala que a prata e o ouro, embora não aconteça isso, mas enferrujam, porque eles perdem sentido, ficam lá guardados como uma segurança ilusória, que são incapazes justamente de dar uma resposta mais profunda para a nossa vida. Ele vai dizer, buscai, né, arrecadar tesouros no reino dos céus. Isso significa o quê? Enriquecer o nosso interior com as boas práticas, enriquecer o nosso interior com a experiência do bem, enriquecer o nosso interior com a realidade da graça. Ou seja, nos tornarmos mais humanos, nos tornarmos mais próximos desse Deus que é bom. E por fim, já que é o dia do pobre, convém dizer que nós vamos ajudar os pobres, mas convém recordar que nós ajudamos os pobres, porque, sobretudo, diante de Deus, os pobres somos nós. E essa é uma realidade também muito concreta, né? Nós, diante de Deus, somos os verdadeiros miseráveis, né? É muito interessante o termo utilizado no Evangelho de Mateus, quando fala das bem-aventuranças, quando fala dos pobres em espírito. Ele usa um termo que é um termo duro, né? No grego ele fala de pitokos. Né? A gente tem um cachorro chamado Pitoco, né? Aqui. É piada mesmo, porque ele apareceu aqui e era pobre, né? Então assim, que é a coisa, né? O pitokos é o pobre, mas é aquele pobre mendigo miserável, que precisa do outro
para sobreviver, precisa do outro para sobreviver. É tipo aquele Lázaro que está lá na porta do rico e o cachorro está lambendo as feridas. Esse aí é o pobre que está lá. E é o único lugar na Sagrada Escritura, que há a conjunção desses dois termos. Pobre, no sentido de miserável, de espírito ou em espírito. É o único lugar no Evangelho de Mateus. E é uma coisa curiosa, porque está dito feliz o pobre em espírito. Quando a gente para pensar nessa bem-aventurança, a gente vê a grandeza do que Jesus está propondo. Feliz aquele que diante de Deus tem um espírito de mendigo. Né? Aquele que diante de Deus mendiga. É duro, né? Se a gente para pensar. Mas é verdadeiro também, porque nós diante de Deus somos isso. Não temos nada que Deus precise de nós. Não temos nada para oferecer a Ele que de fato seja, vamos dizer, algo que vá completá-lo, porque Ele já é perfeito e é pleno. E, no entanto, estamos lá diante dEle, que é tudo, com o nosso nada. Então, a gente precisa saber que diante de Deus a gente é mendigo mesmo. Feliz aquele que tem um espírito de mendigo, ou seja, que reconhece a sua dependência total da graça de Deus. E o mais bonito dessa beatitude é porque fala no final, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Quem se coloca numa condição de pedinte diante de Deus, tem o reino. Então, assim como Deus nos dá o reino, se nós nos colocarmos diante dele como pedintes, né? Essa é a ideia, né? Nos coloquemos também na condição de Deus de dar aos pedintes, pelo menos aquilo que é o sustento cotidiano, o sustento diário. Pensem numa coisa, uma cesta básica que a gente dá para uma família pobre, permite que a família use o dinheirinho dela em uma coisa a mais, para ampliar a sua dignidade e a sua sustentação. Eu até falava com o diácono esses dias, o diácono sabe, né? A gente estava falando do fim do ano e falando assim, mas a gente precisa dar uma lembrancinha para os funcionários e tudo, uma cesta básica, né? Aí o diácono falou, vamos dar um panetone. Eu falei, diácono, vamos dar a cesta básica. Por quê? Né? Porque a gente dando aquilo ali, eles podem pensar numa coisinha a mais. A gente não dá o panetone, não vai resolver muita coisa. Né? E a gente tem que pensar assim no pobre. Né? A ação nossa, eclesial, né, ela precisa ser uma ação que seja capaz de chegar na experiência das pessoas e transformar a experiência das pessoas. Não é saudável nós tornarmos as pessoas dependentes daquilo que nós temos para dar. Mas na emergência é preciso suprir aquilo que são as primeiras necessidades que as pessoas têm. Vocês têm noção da diferença que a gente pode fazer na vida de uma pessoa? Se a gente disser para ela, olha, esse primeiro aqui está garantido, vai procurar um pouquinho a mais. Né? A gente dá a oportunidade para que a pessoa possa protagonizar um pouco mais a sua liberdade e a sua existência na dignidade. Quantas pessoas hoje estão não vivendo, né, mas estão sobrevivendo, no sentido que colocam todo o recurso que conseguem simplesmente para conseguir o sustento daquele dia? Quantas pessoas estão trabalhando para comer? Né? Isso é correspondente à dignidade do ser humano? Nós estamos falando que o ser humano é chamado a essa experiência da comunhão com Deus, da plenitude dessa comunhão com Deus, do tornar-se cada vez mais humano nesse sentido. Como é possível alguém humanizar-se se todo o tempo dele precisa ser dedicado para conseguir o mínimo para botar de comida na mesa? E temos que ser concretos. Existem muitos que têm muito, né? E existem poucos que têm muito, e existem muitos que têm muito pouco. Nós precisamos trabalhar na distribuição mais justa, né, e mais fraterna e mais solidária, né, daquilo que nós temos.
E não é uma imposição do governo, não é um aumento de imposto para ajudar o pobre, é a nossa solidariedade que vai fazer isso. São os nossos esforços, de fato, de diminuir o sofrimento do pobre com a nossa ajuda, que vai fazer da nossa sociedade uma sociedade melhor. Porque quando a gente dá, isso melhora o pobre e melhora a gente. Porque a gente entende também e dimensiona melhor quais são as nossas necessidades e quais são as necessidades dos outros. Se nós queremos entrar nessa estrada do bem que nos leva à plenitude do reino dos céus, nesse dia do pobre, precisamos entender que a ação caritativa, a ação concreta, ela é o sacramento da caridade. Quer dizer, nós vamos entender o que significa a caridade na medida em que a gente pratica o bem. E a gente precisa praticar o bem. E praticar o bem é uma das formas mais nobres de religião. Tá certo? Façamos o culto, celebremos a Eucaristia, nos aproximemos do Senhor, nos alimentemos da graça, mas vamos realizar também lá a ajuda ao pobre que precisa. E aquilo lá também é religião, e é a religião de fato que salva o outro e salva a gente. Por isso, nesse dia do pobre, façamos um esforço de lembrarmos que diante de Deus todos nós somos pobres e que por conta disso, e já que recebemos de Deus todas as graças, saibamos dar também a quem tem menos do que nós, para que a graça de Deus também chegue a eles através da nossa oferta, através da nossa generosidade. E nessa reflexão do fim dos tempos, nos lembremos sempre que o nosso caminho é o caminho da comunhão com Deus, da busca dessa plenitude que Deus dá a todos aqueles que o procuram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador.